Olá, vamos iniciar esse novo webinar. Vou verificar se está tudo certo. Tá tudo ok. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Não sei em que momento você vai assistir mais esse webinar, mas vamos lá. Vamos ao que interessa para nós, né? Primeiramente, eu quero agradecer inicialmente por mais um evento. Em segundo plano, eu posso dizer para vocês agora que no mês de julho até dezembro nós vamos fazer sempre ou toda semana um webinar com um tema à sua escolha, a sua definição. Então esse segundo semestre ele vai ser altamente poderoso para a gente. E eu gostaria também de já direcionar esse conceito que muita organização peca. Peca por não querer desenvolver, principalmente, sistemas e pessoas. Mas vamos lá, vamos ao que interessa para nós, né? Ou seja, a partir de agora, nós vamos trabalhar toda semana um tema. Nesse mês de julho será todas as terças-feiras às 19 horas. E hoje não deixaria de ser importante para a gente iniciar todo esse trabalho, ok? Vamos lá? Bora. Então, só para exemplificar aqui algumas coisas, né? Então, nós temos aqui um primeiro passo relacionado com nossos temas, é a gestão de não conformidades e ações corretivas ineficientes. Poxa vida. Esse é o primeiro tema aqui que nós relacionamos aí nesse mês de julho. Então, na semana que vem, nós falaremos de GDT na prática, sem enrolação. Vamos dizer. Não, vamos na prática. Outra coisa aqui, no dia 15, nós vamos falar como eu evidencio a competência técnica da equipe, principalmente nas atividades de medição, de ensaios e calibrações relacionando laboratórios. No dia 22, nós falaremos aí de avaliação do desempenho de equipamentos de medição, como classificar e justificar seu uso. Esse tema dá muito pano para manga. E tem auditor que patina no sabonete, para não dizer outra coisa, né? No dia 29, o último dia de webinar nesse mês, será relacionando também GDT. Poxa vida! GDT, nós vamos falar sobre a aplicação correta de MMC e LMC com o bônus tolerância. Espera aí, como que é esse negócio? O que que é MMC e LMC? O que que é bônus tolerância? É isso que nós vamos discutir lá no dia 29, ok? Bora lá? Vamos dar sequência aqui no nosso trabalho. Então, a primeira coisa que nós falamos aqui de gestão de não conformidades. Tá? Então, primeira coisa, eu tenho que trabalhar a partir de algumas questões. Primeiro, uma metodologia. Todo problema, toda não conformidade depende muito de como a sua organização trabalha ou como a sua organização enxerga essa questão de ter não conformidade. Tem organização que acha bom a ser identificada a não conformidade dentro do sistema. Por quê? Ela corrige, ela evolui, ela avança. E não é por conta somente de ter quantidade, mas sim pelo nível do tipo de não conformidade. Existe não conformidade,
Eu vou falar uma coisa para vocês. Existem não conformidades que, por exemplo, uma revisão de um documento está errado. Poxa, tem que pensar no seguinte: que impacto isso vai dar para o sistema? Ou vai ter influência no sistema? Tem situações que tem auditor que vai o quê? Vai fazer o quê? Vai cavucar a não conformidade. É postura do auditor. Só que tem auditor que não tem bom senso. Esse é um problema. E esse problema, ele vai muito mais longe do que a gente imagina. Por quê? Ele não agrega valor. Tem auditor que não agrega valor. Ah, para achar que está revisão errada? Poxa, isso daí foi na época que eu me formei, lá em 93. 93, até ano 2000, você tinha que decorar política da qualidade, objetivo da qualidade. Se tivesse revisão errada, era não conformidade. Parecia aquelas pessoas que queriam mais prejudicar a empresa do que orientar para fazer melhoria. Esse é um ponto. Logicamente, eu vou deixar uma observação aqui. Logicamente, se eu pego uma revisão errada, pego duas, pego três, tá bagunçado. Aí não é questão de dar a não conformidade. É porque o sistema ele não garante que eu esteja com as revisões corretas. E aí tem um outro impacto. Aí esse impacto que é o mais prejudicial, que é saber se o meu processo ou a minha atividade ela é prejudicada ou está sendo usada documento obsoleto dentro da sistemática da indústria ou do laboratório. Entenderam a lógica? Então depende muito. E muitas das vezes você tem lá 20, 30 ou uma quantidade grande de documentos. Passar uma revisão ou outra, faz parte. Agora, se tiver 3, 4, 5, aí tá bagunçado mesmo, ok? Fica aí o meu, o meu sentimento de quem já foi muito auditado, muito, mas muito auditado, e num nível hard, onde os auditores não queriam nem saber, escreveu e não leu, já era, a casa caiu. Ou seja, o nível que era exigido lá no passado era muito grande pelo que é hoje. Só que hoje o nível de análise, de avaliação, tem que ter uma coerência entre auditor e auditado, ok? Então, vamos aqui colocar algumas questões referentes. Então, primeira coisa, quando eu estou falando de não conformidade, nós estamos falando de problemas que podem ter ocorrido ou um desvio que pode ter ocorrido durante o processo na sua atividade, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que metodologia vocês utilizam dentro da sistemática? Ah, eu uso o MASP, eu uso a 5W2H, eu uso 5 por case. Ou seja, são critérios, são ferramentas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia para, para aperfeiçoar a minha sistemática dentro da organização. Esse é um ponto-chave que muita gente às vezes deixa de lado. Então, esse é um ponto que nós precisamos definir qual que é a etapa passo a passo que nós vamos estudar essa não conformidade. Como que eu vou, se eu tenho 10 não conformidades, qual que é o passo a passo? Qual que é a metodologia que eu vou determinar para cada uma das tarefas? Esse é o ponto-chave.
Nada mais. E é por esse motivo que a gente leva em consideração alguns pontos, né? É a análise relacionada com o processo, é a questão relacionada para cada tipo de não conformidade. Então, eu posso ter, por exemplo, na área de gestão, na área técnica, na área de produção, na área de manufatura, na área de expedição e recebimento, entre outras áreas que eu posso ter dentro da minha organização. Então, eu tenho que, primeiramente, eu vou analisar cada uma delas, às vezes separadamente. Depois, como que eu vou gerir essas não conformidades? Esse é o ponto-chave. Não adianta nada eu ter toda a metodologia e não seguir. E ter só uma pessoa dentro da organização para poder trabalhar o princípio relacionado com a correção das não conformidades. Então, normalmente é o responsável pela qualidade. Ele que vai se virar. Em alguns casos é só ele que tem que fazer, porque as outras pessoas não vão participar. Não tem treinamento, não tem a lógica passo a passo. Ah, eu acho que é. Pronto. E em muitos casos, às vezes você tem lá 5, 10, 20 não conformidades. É muita coisa, 20. Agora, quando a sua organização evolui, a tendência é trabalhar sempre com um dígito de não conformidade. Um dígito. Porque está tudo bem alinhado. E essa prática facilita muito o desenvolvimento dentro da organização. E aí é onde eu entro com a solução. É onde que eu entro com as características de determinar o que precisa ser feito para concluir. Um outro passo que nós levamos em consideração também é: será que quando eu aplicar as ações, que é uma parte desse tema, ações corretivas ineficientes? Bom, eu tenho metodologias, tenho um passo a passo, vou fazer análise em cada ponto, vou propor as soluções e nessas soluções, o que eu vou fazer? Eu posso fazer uma pergunta que é muito, muito característica de verificar se realmente toda a sua metodologia foi feita corretamente. A pergunta é a seguinte: existe a possibilidade dessa mesma não conformidade ocorrer novamente? Sim ou não? Se houver uma mínima possibilidade, as ações, o plano de ação, a análise e as soluções para essa não conformidade não serão eficazes. Porque na hora que eu trocar pessoas, na hora que eu tiver uma sistemática um pouco diferente, ou se eu tiver alguma questão que envolva uma habilidade pessoal, provavelmente a não conformidade vai ocorrer novamente. Esse é o ponto. Que às vezes às vezes algumas pessoas estão olhando simplesmente para o processo como um ovo, como uma caixa, ou seja, saiu dali, pronto, já acontece novamente. E um outro ponto importantíssimo é a seguinte: em alguns casos, quando eu tenho produção, quando eu tenho aspectos de recebimento, logística como um todo, vamos traduzir, logística, entre outras áreas dentro da indústria, existe a possibilidade de olhar uma outra pergunta, que é a abrangência dessa não conformidade. Dependendo da situação, quando é documental, eu olho também outras áreas. Quando é a parte de qualidade, eu vou olhar particularmente em todas as áreas da organização. Porque às vezes é revisão de documentação,
algum tipo de controle particular dentro da organização? Depende. Ou seja, eu tenho que olhar a abrangência e perguntar se essa ação ou essas ações que eu estou colocando para essa não conformidade tem a possibilidade da não conformidade ocorrer novamente. Esse é o ponto-chave. Então, essas duas perguntas são particularmente chave. Porque depois eu vou olhar a questão de eficácia de toda a implantação desses processos de não conformidades e vou pensar no seguinte: olha só, será que eu estou avaliando no tempo correto? Ou seja, tem situações, tem não conformidades que o setor da qualidade coloca imediato. Já deu o imediato. Tem outras situações que a questão de referência 30 dias, 60, 90. E aí o que acontece? Quando decorreu esse tempo de 30, 60, 90 dias ou até 12 meses, não se verifica nada. Estão entendendo? Então, a questão da gestão da não conformidade vai desde a detecção, a identificação, a descrição, ação de contenção, depois o plano de ação para correção das não conformidades ou da não conformidade, depois a investigação relacionada a cada ponto, porque uma não conformidade pode ter um envolvimento de 3 outros impactos relacionados com a correção dessa não conformidade. Depois, esse plano de ação, justamente a descrição do plano de ação, cada ação corretiva, o responsável e data. Ou seja, às vezes uma não conformidade pode ter 5, 7, 10 ações diferentes, porque eu analisei a abrangência, analisei o impacto dentro dos processos, analisei também se isso pode ocorrer novamente. Quando eu estou analisando a abrangência, é feita essa análise de abrangência em todas as áreas também, certamente é muito difícil. A, a gestão da qualidade, olhar com esse olhar mais crítico para as não conformidades. E um terceiro ponto que eu levo em consideração também, que é a ISO 9001, a 17025, entre outras normas, elas exigem que é análise do risco. Vamos supor que uma produção ou um laboratório que eu faço calibração ou coisa do tipo é uma atividade crítica e ocorreu uma não conformidade nessa atividade crítica. Você analisa o risco ou o impacto, por exemplo, para o cliente. Vamos supor, quebrou uma máquina ou quebrou um padrão. Ou seja, aquilo que você falava que ia entregar amanhã, não vai ser amanhã. Vai ser semana que vem, porque eu tenho que fazer manutenção. Em alguns casos tem que calibrar. Em outros casos eu tenho que verificar, fazer um teste inicial. Ou seja, você já tem um gap aí de 5 dias. Você avalia esse risco e atualiza o risco relacionando a atividade que você está prejudicando o cliente, ou que vai dar um demérito para a sua organização, vai ter multa, vai ter N situações relacionadas com essa não conformidade atribuída a esse processo.
Então, ou seja, quando nós olhamos uma não conformidade, a gente olha toda a investigação, tendo a metodologia definida, tendo a análise, tendo a solução. E para que esse problema não ocorra novamente, eu faço 3 perguntas. Qual que é a abrangência que você está analisando esse problema? Só acontece, só acontece isso na sua área ou existe a possibilidade de outras áreas terem o mesmo problema? Segundo problema, ou segunda questão, existe a possibilidade desse problema ocorrer novamente, corrigindo todas essas ações, com a implantação dessas ações? Se existe 1% de possibilidade, acabou. Eu tenho que começar a rever, porque pode ter faltado alguma ação para complementar a eliminação por completo desse problema. E por último, a terceira pergunta, o risco. Eu até estou linkando aqui, porque é uma questão importantíssima dentro de um sistema de gestão de não conformidades. Ocorrência, abrangência e o risco. Esses 3 pontos eu não abro mão. E quando, por exemplo, esse mês aqui nós vamos auditar um laboratório de ensaio mecânico. E olha, eu vou falar para você, nós exigimos bastante. Eu exijo bastante do laboratório. Por quê? Ele vai ser preparado para avaliação do Inmetro, né? Avaliação da CGEC, para aqueles que gostam de colocar o departamento de acreditação. Ou seja, tem que ser exigente. E nas últimas auditorias que eles passaram, não passou de 2 dígitos. Sempre foi abaixo de 9. Bem abaixo de 9. Ok? Espero que lá eles estejam bem. Já mandamos o programa de auditoria e eu, pelo menos, já estou preparado. Agora eles, é outra história. Mas vamos lá. Vamos seguir em frente aqui, porque agora eu vou colocar aqui algumas ferramentas que são importantes na hora de fazer toda essa verificação, né? Então, quando nós falamos dessas verificações dentro do sistema, nós levamos em consideração a seguinte situação. Primeiro, vamos falar das ferramentas. Então, das ferramentas que nós temos aqui dentro do nosso processo, nós podemos linkar algumas delas. Vamos lá. Fluxograma. É importante você ter um fluxograma dentro do seu sistema. Para quê? Para facilitar o trabalho. Para você entender a lógica do passo a passo. Primeiro eu faço o quê? Segundo eu faço o quê? Terceiro, quarto, quinto, até a última tarefa, até a última atividade. Entender a lógica? Eu posso dizer que esse é um dos pontos altamente significativos dentro do processo de identificação do problema, porque você vai saber onde que pode estar um gap, uma falha dentro do processo, e automaticamente você acaba sendo prejudicado por não enxergar essa atividade particular. E muitas das vezes, esse clareamento do passo a passo das atividades relacionadas com o processo facilita e muito o desenvolvimento de toda a equipe. Não é só de uma equipe, ou de uma área, melhor dizendo. É de todos. Agora, eu tenho que saber a etapa por etapa, passo a passo, porque às vezes todo mundo conhece no achômetro. A primeira etapa eu faço isso. A outra, eu acho que, não, primeira,
peraí, eu olho da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Não sei. Aí tem muito essa questão relacionando o fator de que é mais importante da esquerda para a direita do que da direita para a esquerda. E aí, como que fica? Ah, é cor azul ou cor verde primeiro? Ou seja, primeiro eu fixo o parafuso, depois rosqueio, ou primeiro eu faço a rebitagem? Depende, depende. É isso que que precisa ser muito bem definido, porque automaticamente eu vou replicar o processo inúmeras vezes. E se tiver tudo bem alinhadinho, fica muito mais fácil para todo mundo. E na hora da correção, fica, é, fica fácil o entendimento. Não só de uma pessoa, mas de toda a equipe. Então, o fluxograma é um dos pontos importantíssimos. Folha de verificação, se tiver, isso daí pode ser opcional de acordo com a empresa, mas assim, ó, essa folha de verificação depende muito de algumas características que eu levo em consideração. Tem esse ponto? De repente eu tenho que fazer a verificação de 5 pontos importantes antes de iniciar uma atividade e ao concluir eu tenho que fazer o checkpoint da verificação para verificar se está tudo correto, se faltou peça, se faltou componente, acessório. É isso que eu preciso. Depois, o brainstorming. O brainstorming significa tempestade de ideias. Quando eu estou trabalhando a questão relacionada com um problema, o brainstorming ele é muito fácil de aplicação. Ele também é muito fácil de trabalhar com as pessoas. Porque, na verdade, eu costumo dizer o seguinte: se tirar as pessoas da organização, ela não funciona. Isso na maior parte, eu posso dizer, na maior parte das empresas, ela não funciona. Por quê? Eu preciso de pessoas, pelo menos para acionar o botão. Em outros casos, que são operações manuais, semiautomáticas ou automáticas, eu vou ter sempre uma pessoa por trás para instalar, ligar energia e fazer outras atividades. Ou seja, quando eu coloco as pessoas relacionando entre si para achar uma solução, isso fica muito mais fácil. Em alguns casos, nós levamos em consideração também, por exemplo, a expertise de algumas pessoas dentro do processo. Por quê? Por conta de experiência. A diagrama de afinidades, aqui, na verdade, a parte de diagrama de afinidades, nós podemos relacionar a seguinte situação. Primeiro, a questão relacionada com cor, tipo de produto, peça, grupo, família. Ou seja, eu tenho a questão de afinidade de acordo com o tipo de peça também. Se é eixo, se é tubo, se é peça pequena, se é peça grande, se é peça plástica ou de borracha. Depende, depende. Depois, como que eu analiso os problemas? Como que eu começo a utilizar algumas ferramentas para facilitar o nosso trabalho? Então, primeiramente aqui, ó, 5 porquês. Os 5 porquês, ele tem a aplicabilidade muito fácil. E eu costumo dizer o seguinte, não precisa chegar nos 5 porquês. No terceiro porquê, até estourando no quarto porquê, provavelmente você já fez uma análise completa do problema. E a partir daí você pode trabalhar muito bem as soluções. Ou seja, é só fazer as perguntas, ó, por que isso acontece? Você mesmo pode fazer uma análise. E essa análise
Estabeleça aí, por exemplo, qual que seria um problema? Ah, o problema seria faltou ferramenta. Ou seja, na hora que você fizer uma análise, por que que isso acontece? Desorganização. E aí você vai perguntando por que isso acontece, por que isso acontece. Automaticamente você vai entender a lógica desse trabalho. E principalmente você vai conseguir analisar o problema como um todo, ok? Outro, diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto ele fala muito sobre priorizar problemas. Ele vai estratificar os problemas. Se é corte, se é rebarba, se é trinca, se é batida. Depende. Um amassado. E entre outras questões de defeitos ou problemas, tá? Peça invertida, peça misturada. Isso aí vai longe. Já visitei muita empresa que, quando você olha, por exemplo, a área de não conformidades, tem situações ali que, nossa, eu fico até imaginando como que a pessoa conseguiu danificar uma peça na produção, ok? Depois, mas lógico, eu não vou discutir, não vou falar nada, mas fica esse caso. Diagramas de causa e efeito, ou espinha de peixe, ou Ishikawa. Tá aí uma metodologia muito fácil de trabalhar, que é máquina, meio ambiente, medição, método, matéria-prima e mão de obra. 6 M's, tá? Então esse é um ponto que qual que é o maior impacto que nós olhamos? É máquina? É meio ambiente? É método? Ou outras? Então lá, máquina, meio ambiente, matéria-prima, método, medida e mão de obra. Esses pontos são cruciais na hora de você analisar, tá? Depois, a questão, carta de tendência, quando você olha, por exemplo, faz uma aplicação de uma metodologia estatística e acompanha o desenvolvimento dessa produção ao longo de um tempo. Quanto tempo? Depende. Você pode até analisar uma medição e nessa medição automaticamente você também fazer a análise dos resultados. Dá para avaliar dessa forma. Histograma, você pode trabalhar histograma, um benchmark. Algumas empresas hoje estão trabalhando muito no benchmark, ou seja, você visitar uma empresa que tem excelência no processo que ela executa. Então, tem algumas empresas, elas recebem você para você conhecer o processo de fabricação. Tem indústria aeronáutica, tem indústria de perfumes, tem indústria de vários segmentos que, quando você quer fazer um benchmark relacionado ao processo, elas abrem a porta. Isso é excelente, mas principalmente as empresas que são de segmentos diferentes. Ou seja, você vai falar de perfume. Não, você não vai trabalhar com perfume, mas o processo que ela tem dentro da organização, você pode tirar as melhores práticas e trazer para dentro de casa. É isso que eu falo de benchmark. Diagrama de dispersão, quando eu tenho características relacionadas com parâmetros diferentes. Matriz de Gucci, gravidade, urgência e tendência. Então, se é a situação de gravidade, de urgência, eu preciso
liberar imediatamente e existe uma grave tendência dentro do meu processo, vixe, aí é um caso a se pensar dentro da organização, tá? Esse é um ponto chave. Mas seguindo adiante, nós temos uma metodologia. Parece, poxa, tem os manuais relacionados com a IATF, tem situações que são normativas que eu posso seguir uma sequência, ter uma sequência adequada, mas não vai fugir disso, ó. Primeiro, problema. Como que eu detalho esse problema? Segundo, qual é a ação imediata? A ação de contenção dentro do meu processo. Terceiro, quais são as possíveis causas? Aí você pode usar várias metodologias, 5 porquês, causa e efeito, entre outros, depende muito da característica e do tipo de não conformidade. Depois, causa raiz, como que eu vou investigar isso? Ishikawa. Ishikawa, o causa e efeito são bem recomendados nesse ponto. Quinto passo, a abrangência. Aqui entra as áreas, como eu falei, havia dito, as áreas. Como essas áreas são trabalhadas dentro do processo? Ah, só vou analisar, a qualidade é só qualidade aqui, só nesse setor. Foi só nesse setor. E a abrangência em outros setores pode ocorrer. Ou seja, a próxima auditoria, eu posso ter a mesma não conformidade, só que em outra área. Se o auditor Se o auditor tiver uma certa experiência, ele vai dar 2 não conformidades. Ou seja, quando você não olha a abrangência da não conformidade para outros setores da organização, o auditor pode dar 2 não conformidades. 2. Por quê? Uma, porque a ação ocorreu novamente, o problema ocorreu novamente, e a outra na, nas tratativas, né? Ou seja, quando você tem uma não conformidade reincidente, são 2 não conformidades. Uma porque o pessoal não está entendendo e a outra não conformidade é no mesmo requisito. Ou seja, cuidado. E aí não tem outra alternativa. Se você tem uma não conformidade reincidente, é treinamento de toda a equipe. Ah, não tem discussão. Ah, não tem discussão. Tá? Então, esse é um ponto. Ok? Um outro ponto, ação com abrangência, né? Ou seja, já identifiquei as abrangências. Tá, beleza. No setor A, B e C. Agora eu vou trabalhar essas ações. Só que aí a coisa muda de figura, porque se eu estou no setor de compras, a ação é uma. Na produção é outra. E numa logística, por exemplo, pode ser uma totalmente diferente das 2 anteriores. É isso que você vai ter que reunir com as lideranças de cada área para avaliar as questões de ação para cada uma delas. Eu posso, nessa parte de abrangência, vai depender muito de características de processo. E aí a coisa muda de figura. Não tem discussão. Tá? Então, esse é um ponto crucial dentro do meu processo, porque ele leva para uma tendência, assim, bem abrangente. E, às vezes, diversificado por conta de que cada setor trabalha de um jeito. Ok? A pertinência e adequação é o que eu acabei de falar, né? Então, essa questão, eu posso ter uma exigência e recurso, eu falei de compras, manufatura e logística, né? Então, por exemplo, eu não sei se é o caso que ocorre aí dentro da sua organização.
compras tem um computador de alta tecnologia. Não sei por quê. Aí vai na manufatura é aquele 4 GB de memória. Ou seja, roda com um- uma necessidade de dar um empurrãozinho nele. Ou seja, muito lento. E lá na logística, não é nem lá e nem cá. Ou seja, os recursos destinados a cada área são diferentes. E aí eu entro em conflito. Só que eu não posso falar, porque a minha liderança, se eu falar alguma coisa, ela vai me ficar de cara fechada, vai me condenar, pode até me mandar embora, porque eu quero ver o lado da empresa. Só que a minha liderança é autoritária. E aí, o que que você faz? Fica quieto. Na próxima auditoria, toma outra não conformidade e fica por isso mesmo. Esse é o ponto-chave. É isso que eu costumo dizer em relação aos processos que necessitam de atenção na gestão da não conformidade. E quando eu falo nas ações corretivas ineficientes, ok? E um outro ponto é a eficácia. Ou seja, chegou na eficácia, chegou na eficácia, e aconteceu novamente a mesma não conformidade, o que que deveria ser feito? Esse é o ponto que muita gente fecha o olho para aquilo que continua errado, mas por culpa, por culpa de quem está verificando essa eficácia também. Porque deveria ser relatado para o comitê de uma qualidade que pode ter dentro da sua organização, ou para o superior, para uma liderança, dizendo, ó, as ações que foram tratadas lá no item 4 aqui, ó, causa raiz, não foram eficazes. Existe essa questão de sempre é eficaz e nas auditorias internas está acontecendo tudo de novo? Ou você colocou as ações, no dia seguinte, na semana seguinte, acontece tudo de novo? Ou seja, falta uma questão da gestão da qualidade trabalhar com mais sinergia dentro da equipe, né? Esse é um ponto-chave porque quando a gente fala sinergia, nós estamos falando principalmente, principalmente de juntar as forças. Cada um une a força com o outro. É como no caso de entropia, né? Caramba, entropia. Seria, por exemplo, você num copo de água, você tem a água quente e de repente você coloca gelo. Vai chegar um momento, a entropia vai falar disso daqui. Vai chegar um momento que a água vai ficar numa temperatura ideal, tanto para a temperatura que estava alta quanto para a temperatura que estava baixa. Ou seja, vai chegar no nível que as temperaturas estão idênticas, só que o volume aumentou na hora que eu coloquei gelo. É assim que você faz, por exemplo, quando vai tomar um refrigerante, coloca gelo. Você está formando uma entropia, o líquido está relativamente quente, mas você quer ele geladão. É isso que acontece. Então a entropia faz com que um determinado parâmetro ele aumente para o seu benefício ou para benefício de um processo, né? Vamos falar assim. Aí facilita o trabalho. E a sinergia é você unir as forças. E quando você tem um setor de qualidade que fez todo o planejamento das ações, colocou tudo certinho, está sendo tudo desenvolvido, e chega na avaliação de eficácia depois de 30 dias, está ocorrendo tudo de novo, poxa, tem alguma coisa errada. Às vezes a liderança
de uma produção ou de um determinado setor não vai com a mesma energia que o setor da qualidade exige. É chato falar isso? É muito chato, mas pode ocorrer. Porque quando nós estamos falando de problemas, de não conformidades, podem ser realmente algo de entendimento da norma, como também pode ser uma questão de que as pessoas deixaram de fazer, deixaram de produzir o mínimo necessário, que seriam os registros, né, de qualidade ou registro técnico ou registro de produção. Tá? Então, essas questões não posso deixar de lado. Então, quando existe a questão de não fazer o mínimo necessário, aí tem um efeito muito dedicado principalmente às lideranças, tá? Então, a liderança tem que pensar na equipe para fazer com que o mínimo necessário seja atendido, ok? Rapaz, não é fácil. Assim, ó, eu costumo dizer, nesses 30 anos, o ponto mais desafiador é lidar com pessoas. E o lidar com pessoas exige uma habilidade muito grande. Que eu falei logo no começo, né? Pessoas. E aqui no ciclo de gerenciamento, como nós estamos falando de gerenciamento das não conformidades, como que vocês planejam? Identifica o problema, analisa o fenômeno, como que você analisa o processo? Aí é um fluxograma. Como que você determina o plano de ação relacionado com o problema? Depois, pessoal, é execução, é checagem. E principalmente, quando eu estou falando aqui, ó, nós estamos falando aqui de verificação, é a checagem. Acertou, funcionou, padroniza. Padroniza e conclui. Na hora que você girar esse ciclo aqui, deu certo, é manter, é monitorar. E ponto. Não tem segredo, tá? Então esse é um ponto-chave aqui dentro do nosso processo. Porque pode haver dentro da sua organização alguns pontos que eu costumo dizer que são críticos, né? Primeiro, porque é a parte de cima que pode ocorrer aqui, ó. Alguém deve estar sabotando o sistema. Sabotando. E aqui, esse é um ponto-chave porque, principalmente, tem a questão da liderança, né? A liderança está aqui. E no ponto crucial da liderança, ele fala o seguinte, ó. Vamos montar a sinergia? É isso que a gente fala, sinergia. Todo mundo na mesma direção. Todo mundo no mesmo ponto. Ok? E esse é o ponto-chave para a gente poder evoluir de tal forma que os problemas vão ser minimizados. E aí a gente entra na questão que é relacionado com o plano de ação. Aqui, se eu quero acertar o alvo, né? E não tenho, por exemplo, os objetivos definidos, as metas claras, o sucesso relacionado com o planejamento. Planejamento. Então, a gestão é o planejamento do seu processo, das suas metas, dos seus objetivos. Quando tudo isso estiver determinado, fica muito mais fácil. E hoje, dia 1º de julho, faltam particularmente menos de 6 meses para terminar o ano. Porque o dia 1º de janeiro já vai ser 2026. Ou seja, se você focou nesses 6 meses, possivelmente você pode não ter perda nenhuma, se for bem planejado. Por isso que essa imagem diz muito. No primeiro semestre, como que você estava? Do lado esquerdo ou do lado direito? Esse é o ponto-chave.
Na hora que você leva em consideração que eu estratifiquei quanto que eu quero faturar até o final do ano, eu quero ficar no vermelho, quero ficar no azul, no verde. O azul eu poderia falar assim que está na meta. Vamos supor, eu quero faturar 1 milhão até dezembro. 1 milhão de reais. O que que você tem que fazer? Vamos colocar. Coloque aí. Vou, quero faturar 1 milhão de reais até dia 31 de dezembro. Pronto. A meta está colocada. Agora, o que que você vai ter que fazer? Qual que é o plano de ação para você determinar que esse faturamento chegue a 1 milhão de reais? O que que você precisa fazer? Isso vai para mim também. Isso é válido para mim também. E é justamente isso. Quais são os resultados que você quer colher até o final do ano? E não adianta. E final de ano, 1 milhão de reais dividido por 6 vai dar aproximadamente alguns. 1 milhão por 5 dá 200. Entre 150 e 200 mil reais. Agora eu fiquei curioso. Caramba. Vamos lá, vamos fazer uma continha básica. Dividido por 6. Aí, 166 mil. Aí vem a dízima periódica. Vamos colocar assim, ó, 170 mil por mês. 170 mil por mês. Ao final de 2025, você estará com 1 milhão de reais. 170 mil reais. Caramba! Entenderam a lógica? Esse é o ponto-chave. Vamos trabalhar agora 5W para a gente fechar com chave de ouro aqui. Esse daqui, ó, é um ponto que a gente determina com maestria. Vamos lá. 5W2H. Então, primeiramente, o quê? Qual que é o objetivo da sua meta? Quem é o pai da criança ou a mãe da criança? Quem é o responsável? Depois, quando? Nós já falamos, 31 de dezembro. Show de bola. Vamos colocar dia 30, né? Dia 31 é véspera de ano novo, não vale nem a pena fazer esse esforço todo, né? Mas vamos lá. É, Depois, onde? Onde? Qual local? Na sua empresa? Por que você quer isso? Aí você pode colocar para viajar, para passear, curtir com a família, entre outras questões. Depois, como você vai fazer tudo isso? Como? Como? Me conta aí. E por fim, quanto vai custar? Você pode particionar, ou seja, você pode colocar etapas para cada um dos processos, ou para um ou para outro, né? Porque se você for colocar todas as suas metas, você tem que separar para poder ficar muito mais fácil o desenvolvimento do seu trabalho, ok? Depois, é importante frisar que o objetivo ele tem a particularidade daquilo que você precisa e vai querer buscar. A responsabilidade, se você tem uma equipe grande, uma equipe até 10 profissionais junto com você, você tem que determinar o papel de cada um. Se você faz isso, isso ajuda demais, ok? E por fim, toda a parte relacionada com prazo, até a questão de custo, ele é importante, porque você pode começar a mensurar cada uma das tarefas durante todo esse processo
e verificando quais são os problemas que podem estar ocorrendo, até as não conformidades. E aí você monta a estratégia para ter ações corretivas eficientes e não ineficientes, como foi relatado no tema desse evento. Entenderam a lógica? Ou seja, eu poderia colocar muitas outras ferramentas para poder desenvolver todo esse processo, mas não, uma em relação à outra vai ter uma particularidade. Porque dentro de algumas organizações tem empresa que trabalha com a ferramenta 5 porquês, outra 5S. Ou 5S não, Ishikawa. Tem outros que trabalham 5W2H. E todas são eficientes. Todas elas. Mas lembrem-se do seguinte, quaisquer ferramentas que vocês definirem, procurem sempre estabelecer uma metodologia, que é o MASP que a gente viu. Uma análise completa, avaliando a solução. E principalmente em relação ao problema, avaliem os 3 pontos que eu falei, que é a abrangência, ela pode ser reincidente ou não, as ações que você definiu, sim ou não. E por último, o risco. Quando você, tendo em posse uma ferramenta de utilização para analisar qualquer não conformidade e colocar essas 3 perguntas de abrangência, ocorrência ou abrangência, a abrangência do problema, a questão da reincidência, ela tem possibilidade de reincidência e o risco, pessoal, ninguém segura. Ninguém segura. Porque quando você olha esses 3 pontos cruciais de abrangência, reincidência e risco, acabou. Acabou. E ó, eu falo para vocês assim que, de uma certa forma, o próprio laboratório ou indústria, ele pode ter não conformidades em cada auditoria? Sim, pode. Mas que não sejam as mesmas não conformidades. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto que eu não abro mão e, principalmente, eu costumo dizer que esses são os pontos mais importantes dentro de uma gestão de não conformidade para ter ações corretivas de alto nível de excelência. Tá ok? Fica aqui o meu recado, fica aqui o meu desenvolvimento para essa parte de gestão da não conformidade e ações corretivas, principalmente eficientes. Tá ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o dia 8. No dia 8 teremos aí mais um tema para ser discutido para o nosso desenvolvimento, tá ok? Ajudar quem precisa e principalmente evoluir de tal forma para poder também ter um progresso no dia a dia, ok?